Parte da mídia criticou a Fórmula 1 por não correr na chuva no GP da Bélgica no último fim de semana. O jornal Marca da Espanha, por exemplo, disse que é uma bobagem, um excesso de zelo não querer correr porque está chovendo em Spa. Mas daí o Carlos Sainz, que aliás é espanhol, se defendeu e defendeu a própria categoria, dizendo que o adiamento da corrida era sim necessário por uma questão de segurança. Então são duas visões quase que opostas ali. Lito, você pende mais para um lado ou mais para o outro? Eu pendo mais para o lado de não correr, Cássio, porque no momento é absolutamente inviável, principalmente numa pista como Spa, que é muito marcada pelo falecimento do Antoine Hubert em 2019, na saída da Radion. É impossível você correr hoje com chuva, porque você teria que usar pneus, não os pneus intermediários, e sim os pneus de chuva pesada, que drenam uma enormidade d'água por segundo e criam uma barreira, uma cortina de água, com que faz com que os pilotos não vejam absolutamente nada. Eles não sabem para onde estão dirigindo, eles se limitam a seguir um fluxo de água que está na frente deles. E o problema, Cássio, não está, como se diz, nos pneus, está no conceito do carro, no conceito do efeito solo. E, Lito, o que chama atenção muito é que no passado não havia o mesmo grau de preocupação com o spray. Estou falando ali não de um passado tão remoto assim, né? Época, talvez, do Felipe Massa ali, que teve um pega, né, com o Robert Kubica, muito marcante, debaixo de muita água, né? E não havia a mesma preocupação. Claro, o efeito solo modificou o spray, né? Aumentou o spray, mas aumentou a ponto de justificar esse temor que não era tão intenso antigamente? Aumentou, Cássio, sem dúvida. Como aumentou, esse efeito é proporcional ao aumento da pressão aerodinâmica, da downforce. Esses carros, carro asa, eles usam túneis embaixo do carro que canalizam o ar. Eles extraem o ar com mais velocidade. É exatamente isso que faz o carro ser sugado contra o asfalto. Cria uma zona de baixa pressão, essa zona de baixa pressão faz com que o carro seja espremido contra o asfalto. Mas isso vem por causa da velocidade maior com que o fluxo de ar passa por baixo do carro. Ora, se ele está passando, ele vai sair debaixo do carro com a mesma força. E ele sai por onde? Ele sai pelo meio do carro, que é onde está o difusor. O difusor é aquela parte final do assoalho. E aquilo vai sendo jogado exatamente em cima do carro que vem atrás. E isso é agravado até pelo próprio regulamento da Fórmula 1, que para evitar a intensidade da esteira de turbulência, que era criado aquele efeito wash-out, aquele efeito de jogar para fora a turbulência, e aí realmente a turbulência era muito maior para o carro que vinha atrás, ou que vem atrás, ela centralizou esse fluxo de ar. Centralizando o fluxo de ar, o que acontece? Sai uma cortina de água, quando chove, muito mais forte, porque sai mais ar pelo meio, mesmo no seco, só que no seco a gente não vê. Mas, de qualquer maneira, é um problema muito, muito sério, porque os pilotos estão a 300 por hora e tem uma chuva de mais de 300 litros de água por segundo se levantando na frente dele. É uma enormidade, é uma coisa... Os pilotos guiam às cegas. Os pneus, de alguma forma, podem influenciar, ajudar nesse aspecto, né, de melhorar para o piloto que vem atrás? Ou os pneus são meros coadjuvantes, não importa o que você faça com eles ali? São meros coadjuvantes e servem de bode expiatório também. Todo mundo fala dos pneus, esses pneus são inúteis. Não são inúteis, são pneus que drenam uma barbaridade de água. Os pneus azuis, os pneus de chuva pesada, são extremamente eficientes. Mas só que nesse quadro, essa eficiência se transforma em quê? Nessa cortina de água impenetrável que se levanta. Os pneus são bons, os pneus são eficientes, mas são vítimas desse regulamento, que é um regulamento excelente para pista seca. Quer dizer, aí tem piloto que não gosta muito, mas, de qualquer maneira, ele proporciona uma pressão aerodinâmica inédita. Até hoje não houve na Fórmula 1 carros que gerassem tanta pressão aerodinâmica. A contrapartida é que, na hora que tem água,
essa pressão aerodinâmica forma esse verdadeiro chafariz. O ano que vem os carros mudam, Lito. Em 2026 o regulamento todo muda, já muitas equipes trabalhando intensamente nesse carro e já se debate muito o regulamento do ano que vem. Muda basicamente a regra central da Fórmula 1 no que diz respeito a como os carros serão criados e montados para 2026. Pode afetar alguma coisa no spray? Pode amenizar, Cássio, mas ninguém sabe ainda se vai ser suficiente para se correr com os pneus de chuva pesada, ou seja, correr sob chuva. Por que você tem hoje? Você espera, como aconteceu na Bélgica, espera-se a chuva acabar, a pista ainda está molhada, ainda 3, 4, 5 voltas atrás do safety car, os carros vão com os pneus intermediários, que levantam menos da metade, eles drenam menos da metade de água do que drena o pneu de chuva pesada. Então já se começam a formar aqueles trilhos secos, começa a formar uma trajetória mais controlável para os pilotos. Aí eles andam com os pneus intermediários, aí está tudo bem, porque o carro da frente, a cortina que o carro de água que o carro da frente está levantando, é bem menos intensa. Ainda é bastante difícil para o piloto que segue, mas não é tanto quanto seria com os pneus de chuva mais intensa. Mas isso é o conceito do carro que impõe. E o ano que vem, os carros vão trabalhar um pouco mais altos, mas vão ainda continuar com efeito solo, vão ainda continuar com Venturi. Ele não vai ser tão poderoso, a sucção dele não vai ser tão forte, mas ainda não se dá para acreditar. Eu acredito que não vai resolver ainda não, mas vamos esperar para ver. Em princípio, são poucas as esperanças. Acho que a Fórmula 1 vai ter que continuar a esperar a chuva passar para os carros poderem usar os pneus intermediários, e aí fica aquela história, fica com o pneu intermediário, se a pista secar, passa para os slicks, se ficar chovendo um pouquinho, troca o primeiro jogo de pneus intermediários, que dura pouco, se a pista estiver secando, ele dura pouco, troca por novos jogos de pneus intermediários e assim vai. E se a chuva voltar, não tem jeito, bandeira vermelha. Esse parece ser ainda o futuro da Fórmula 1. E a gente vai acompanhar essas mudanças que vão acontecendo de hoje até 2026 muito detalhadamente, muito tecnicamente aqui no The Race Brasil. Vale a pena acompanhar.